Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos então conhecer os nossos estudos. Acompanhe aí na tela. Aula 46, objeto de conhecimento, coesão, com detalhamento em pronomes relativos e antecedentes. Então, turmas, vamos desenvolver aí sobre coesão, especificamente trabalhando com os pronomes relativos. Vamos juntos? Então, turmas, hoje nós vamos desenvolver a coesão, que é esse elemento linguístico que tem como função usar palavras dentro do texto para fazer conexões. No caso de hoje, nós vamos trabalhar com os pronomes relativos, que tem essa caracterização de fazer uma conexão com o termo antecedente anterior, né? E para que a gente possa, 8º ano, trabalhar toda essa introdução, acompanhe comigo na tela uma tirinha. Vamos conhecê-la. Observem aí a tirinha. Nós temos a primeira, diz assim: Aninha, pegue a blusa. E na segunda, a mãe continua, né? Deduzimos que é a mãe. Você deixou a blusa jogada no chão. Então, turma, na primeira, nós temos aqui a palavra blusa em destaque, né? E na segunda também tirinha, nós temos a blusa em destaque também e a mãe colocando para dentro do contexto da fala a blusa, né? Então, tem esses dois pontos aí repetitivos, certo? Pois bem, vamos lá. Temos aqui essa união. As palavras, elas que foram colocadas como repetição, foi a blusa. Falando sobre coesão, um termo que pode fazer a ligação, a conexão entre orações, juntando aquelas duas informações anteriores, colocando agora no contexto mais da linguagem verbal. Nós temos aqui Aninha, observem que temos uma vírgula, certo? Então, tem alguém chamando pela Aninha. Nós já estudamos que quando alguém chama, invoca uma pessoa, na sintaxe, nós classificamos como vocativo. Então, quem está sendo chamado aqui é a Aninha. E aí, continuando, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. Observe que agora, turma, não há mais essa repetição, né? E aí, temos aqui a letra A, uma indagação. Para evitar repetição da palavra blusa, né? Que palavra foi empregada na fala da mãe de Aninha? Então, a palavra que faz com que a blusa não seja repetida nesse outro contexto escrito é a palavra que, correto? Aí voltamos ainda para cá. Observem, turma, que aqui nós temos um verbo, certo? A primeira oração está aqui. Aninha, pegue a blusa. A segunda oração é só
procurar o verbo. Então, deixou. Então, nós temos aqui a segunda oração. Você deixou jogada no chão. Notem que a palavra que está, né, substituindo blusa da segunda oração lá da nossa tirinha, ela se refere a esse termo antecedente. Certinho? Então, turmas, nesse exemplo, a palavra que classifica-se como um pronome relativo, certo? E nós vamos ver daqui a pouquinho que o pronome ele tem uma função, tá? Mas para isso, seria interessante nós recapitularmos, antes de falar sobre o pronome relativo, nós precisamos recapitular o que é essa classe gramatical do pronome, tá? Então, vocês vão acompanhar, nós vamos rever o conceito de pronome, certo? Colocando, situando um exemplo. E depois disso, a gente vai trabalhando mais essa questão da coesão, especificamente do pronome relativo. Então, vamos lá acompanhar o conceito de pronome. Olha lá, temos aqui o conceito, deixa eu destacar, porque é importante a gente fazer esse destaque do conceito, o que é o pronome, né? Então, são palavras, certo? Então, os pronomes vão ser palavras da língua portuguesa que podem acompanhar, olha só, turma, o substantivo, o ser, né? Que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, ou seja, um ser, ajudando a caracterizá-lo, ou, em determinado contexto, podem assumir o lugar desse substantivo, previamente enunciado num contexto substituindo, certo? Então, turma, esse conceito, ele já traz para nós a ideia de que o pronome é uma palavra, é uma classe gramatical, ou ele vai acompanhar o substantivo, o ser, ou então ele vai substituir esse ser, certo? Aí, como exemplo desse enunciado, desse conceito de pronome, eu vou usar vocês como exemplo. Vamos acompanhar aqui na tela. Observem, olha lá. Vou colocar um exemplo justamente dessa contextualização aí, tá? Então, nós temos aqui estes 8º anos são participativos, né? De fato, vocês são. Vírgula, eles estão de parabéns. Observem, turma, que o conceito de pronome, o pronome ele pode acompanhar estes. Olha lá, estes. Estes é um pronome demonstrativo. Está acompanhando o quê? 8º anos. Quem são os 8º anos? Vocês. Vocês são os seres, né? São a turma. Aí, mais adiante, nós temos eles. Para não repetir 8º anos, esse pronome aqui, ó, pessoal, eles, está substituindo vocês, 8º anos. Então, basicamente, nessa contextualização, nós observamos que o pronome em si, ele tem uma função. Ou de acompanhar um determinado ser, certo? Ou então substituí-lo, justamente para não trazer aquela ideia de repetição. No caso aqui, vocês estão como exemplos. Estes 8º anos, né? Os 8º anos que nós estamos trabalhando em 2024. Para não repetir, novamente na escrita, é usado esse pessoal, eles,
se referindo a vocês. Então, o enunciado do conceito, basicamente, sobre o pronome, ele faz isso. Ele acompanha um ser ou ele substitui um ser. Certinho? Agora, para a gente amadurecer melhor, eu quero ainda voltar lá para os exemplos, né, da nossa tirinha. Então, acompanhe aí na tela. Observem, prestem atenção. Nós temos 2 exemplos aqui. O exemplo 1. Cadê a borrachinha? Aqui. O exemplo 1, certo? Aninha, pegue a blusa. Você deixou a blusa jogada no chão. Dessa forma como está aqui no primeiro exemplo, turma, é a que nós tiramos lá da tirinha, certo? Olha só. Blusa, você deixou a blusa, ok? Aí, juntando essa informação, sem haver essa repetição novamente desse ser. Então, pega-se, né? Vamos pegar aqui no exemplo 2, unindo. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. Então, observem, turma, que o que, como foi indagado anteriormente, ele substitui esse ser, tá? Professora, você acabou de falar que o pronome ou ele acompanha ou ele substitui. Exatamente. Então, esse que, ele está fazendo uma conexão e ele está substituindo um ser anterior. E ele se refere a esse termo aqui. E aí, o contexto faz-se um significado. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. Com isso, nós não temos a repetição e esse que ele traz essa ideia, né, de coesão, de conexão. Interessante também, olha só, 8º ano, aqui, ó, você. Quem é esse você? Não é a Aninha? Aninha? Então, o você também, ele está se referindo a um termo, a um ser que já foi mencionado. Você também é um pronome de tratamento, tá? Olha que interessante, turma, as palavras se conectando para dar um sentido, né? Com lógica, com efeito, certo? Então, turmas, como nós vimos, o pronome, né, pode acompanhar ou substituir um substantivo, certinho? No primeiro exemplo, a palavra você é um pronome que vai substituir a Aninha, que é esse ser, né? E a palavra que faz referência ao substantivo blusa, que é o antecedente, certinho? No caso, quando o pronome se refere a um termo antecedente, a um termo que vem antes, essa palavra é classificada como pronome relativo. Então, a gente já vai agora adentrar nesse campo do pronome relativo e que ele tem essa função de conexão, se referindo a um ser anterior a ele. Vamos conhecer, então, os conceitos. Vamos lá. Acompanhe aí na tela, por favor. Pronomes relativos. Aí, para nós sabermos, né, precisamos seguir a norma, os conceitos da nossa norma, da nossa gramática. O que diz aí? São os pronomes que desempenham a função de retomar uma palavra, vou destacar aqui,
retomar uma palavra mencionada anteriormente no contexto, ou seja, no texto, né? Uma palavra antecedente. Uma palavra antecedente. E aí tem essa atenção aqui, ó, esse chamamento, né? Atenção, antecedente é justamente a palavra, certo? Que o pronome relativo vai substituir, ok? Então, falando nessa substituição, vamos usar novamente a Aninha. Aninha, pegue a blusa que você deixou jogada no chão. O que é essa palavra que faz referência a um termo já mencionado, certinho? Então, o conceito de pronome relativo é isso, é retomar uma palavra mencionada anteriormente, correto? Então, nós temos que ter a ideia de que quando se refere a pronome relativo, ele tem essa função de retomar um termo que já foi mencionado anteriormente, certinho? Agora, nós precisamos conhecer, professora, nós já sabemos o conceito. Eu quero saber como é a classificação dos pronomes relativos. Vocês vão ver agora uma tabelinha que vai trazer essa classificação. Vamos lá, acompanha aí, por gentileza. Tipos de pronomes relativos. Nós vamos ter os variáveis e os invariáveis. Começando pelos invariáveis, oitavo ano, é o que, o quem e o onde, ok? E os variáveis, por que variáveis? Porque eles podem mudar, eles podem variar. Observem, masculino, feminino. O qual, os quais. Masculino, certo? Feminino, a qual, as quais. Cujo, cujos. Cuja, cujas. Quanto, quantos. Quanta, quantas. Então, observem, turma, que a partir desse momento, agora, nós já sabemos quem são os pronomes relativos e o que eles significam, certinho? Agora, vamos conhecer cada um deles e trabalharmos também exemplos. Vamos lá. Começando aí pelo pronome invariável, o quê? É o pronome relativo mais usado e vamos ver aqui o conceito. Quando o antecedente é um substantivo e esse pronome que, ele pode ser substituído pelo outro, né, relativo, que pode ser o qual, a qual, os quais e as quais, tá? Vamos lá ver exemplo. Letra A. Professora, eu li o livro. Você me emprestou o livro. Observem que aqui tem duas palavras que estão se repetindo. Então, para reformular, colocando esse pronome e deixando fluido o contexto, sem a repetição do substantivo livro, nós vamos olhar para a letra B, encaixando o pronome como essa coesão. Professora, eu li o livro que você me emprestou. Então, olha lá, o pronome que, ele está substituindo na segunda oração, certo? O livro. Aqui, primeira oração, aqui, segunda oração, né? E aqui embaixo, já com esse conectivo, com esse que, a primeira oração e a segunda oração. Observe que na segunda oração agora, com a vinda do pronome que, nós não temos mais a repetição do livro, porque ele substitui e também é o antecedente do livro, certinho? No exemplo 2, professora, eu li o livro.
Você me emprestou o livro. Muito bem. Fazendo a união dessas duas orações. Agora, observem, turma, que lá no enunciado, o que ele pode ser também trocado pelo pronome qual. Então, como é que fica o contexto? Na verdade, aqui vai ser só a troca do pronome, né? Professora, eu li o livro, o qual você me emprestou. Então, o qual é esse antecedente do livro, certo? Continuando, temos o exemplo 3. Professora, eu li os livros. Olha só, turma, agora está no plural. Você me emprestou os livros. Então, se o substantivo está no plural, os pronomes também vão fazer a concordância, né? Já que o qual ele varia para os quais. Então, fica essa conexão da coesão, né? Do pronome relativo. Professora, eu li os livros, os quais você me emprestou. Certinho? Então, vimos aí exemplo da a materialização desses pronomes que pode ser substituído pelo qual, pelos quais. Agora, vamos especificar os pronomes relativos o qual, a qual, os quais, as quais. O conceito são utilizados quando seu antecedente se refere a uma pessoa ou coisa. Exemplo, olha lá, letra A, sem o pronome, tá? Vamos ver primeiro esse exemplo aí. Paula, eu comprei o presente. Eu lhe prometi o presente. Observem que presente está repetido. Vamos tirar e conectar um pronome relativo e fazendo com que ele se refere a essa palavra repetida. Na letra B, Paula, eu comprei o presente, o qual lhe prometi. Então, o qual está se referindo a presente e substitui, na segunda oração, o termo repetitivo. Outro exemplo, gente, sem o pronome. Paula, eu comprei os presentes, eu lhe prometi os presentes. Observem que aqui está no plural e também plural. Se está no plural, o pronome que vai substituir essa repetição da segunda oração tem que ficar no plural, certo? Então, a letra B. Paula, eu comprei os presentes, os quais, né, lhe prometi. Certinho? O pronome onde. O pronome onde, só relembrando, ele é um pronome invariável, tá? Ele não vai variar, nem por gênero e nem por... e nem por número. Então, qual é o conceito aqui do pronome onde? Quando funciona com nome relativo, só pode ser utilizado quando o seu antecedente, ou seja, a palavra que vem antes, traz uma ideia de lugar e de um lugar fixo, tá? Vamos ver primeiro o exemplo sem a conexão do pronome e depois colocando esse pronome substituindo a palavra que se repete. Então, olha só. Primeira oração. Eu conheço a escola. Primeira oração. Você estuda na escola. Observe que escola está repetindo na segunda oração. Agora, já que escola está se referindo a lugar, vamos pegar o pronome onde e anexar para tirar essa repetição, né? B. Eu conheço a escola. Onde você estuda? Então, o onde fazendo menção ao lugar, que é a palavra antecedente. Certinho? Pronome quem. Vamos lá. Conceito é um outro pronome relativo. É usado quando o seu antecedente traz uma ideia de pessoa. E olha que interessante. Esse pronome, ele vai ser precedido por
preposição. E aqui a gente vai destacar a preposição a, tá? Vamos ver primeiro o exemplo sem o pronome, sem o conectivo, aí, a coesão, e depois com o pronome quem. Letra A, ele é o médico. Essa é a nossa primeira oração. Segunda oração, estamos muito agradecidos ao médico. Observe que aqui tem médico e aqui tem médico. Médico é uma pessoa, então vamos interligar, vamos conectar sem repetir a palavra médico, utilizando quem? Letra B, ele é o médico, a quem estamos muito agradecidos. O pronome quem, aí acompanhado pela preposição, se referindo a médico. Certinho? E agora nós vamos ver o pronome cujo, cuja, ou pode para o plural, né? Cujo, cujos, cujas. São utilizados quando se tem no contexto uma ideia de posse. Faz concordância com uma palavra que aparece após, ou seja, depois desse pronome. Geralmente, essa palavra indica a coisa possuída. Vamos ver aqui o exemplo. Este é o autor do livro. Segunda oração, estou lendo o livro. Observem que livro está sendo repetido. E aqui na primeira oração, esse termo aqui, autor do livro, está dando essa ideia de posse, né? Agora vamos tirar essa repetição utilizando essa ideia de posse, inserindo esse elemento coesivo chamado cujo, pronome cujo. Então, juntando as duas orações. Este é o autor cujo livro estou lendo. Certinho, turma? Então, trazendo essa conexão aí de posse. E o pronome quanto, quanta, quantos, quantas. Vamos ver aqui o conceito. Aparecem em contextos que vão indicar, né, ou que indicam a semântica, o sentido, ideia de quantidade. Será pronome relativo quando tiver um antecedente, né? Os pronomes tanto e tudo. Como antecedente, os pronomes tanto e tudo. Olha lá o exemplo, nós temos aí, ele fez tudo. Tudo estava ao seu alcance. Tudo, tudo. Muito bem. Inserindo esse tudo, traz ideia de quantidade. Ele fez tantas coisas, né, que estava ao alcance dele para resolver alguma situação. Enfim. Então, nós temos essa junção para eliminar essa repetição, juntando no exemplo B fica, ele fez tudo quanto estava ao seu alcance. Certo, turma? Então, observem que ele faz aí referência ao que já foi mencionado anteriormente. Então, oitavo ano, a nossa aula 46, ela foi nesse contexto, né? De coesão, que é uma palavra que traz essa materialização de conectar partes de texto dando um sentido. E especificamente, nós trabalhamos os pronomes relativos que têm essa função de substituir um nome e ele vai materializado na junção das orações se referir a um termo antecedente. Certinho? Então, eu deixo aí um forte abraço a todos e até a próxima.